Vocês viram que o Bolsonaro ele foi para Dubai e está mentindo horrores para a comunidade internacional. E ele contou a mentira falando que o Brasil iria crescer em torno de 5% em 2021, ou em 2022 na verdade. Só que como toda mentira de Bolsonaro, uma hora ela cai por terra. Só que essa caiu por terra muito rápido, porque o pessoal, não sei nem porque eu tô rindo, porque não era motivo pra rir, porque o pessoal da Goldman Sachs falou que na verdade o Brasil vai ter estagflação no ano que vem. E que o crescimento vai ser na casa do 0%. Se a gente tiver 0,5% de crescimento, vai estar ótimo. Mas essa é apenas mais uma mentira do Bolsonaro que acaba caindo por terra. Porque mais cedo ou mais tarde, pode demorar um dia, pode demorar dois, pode demorar uma semana, um mês, até um ano. Mas as mentiras do Bolsonaro, todas elas são desmascaradas. Ele não fala que ele é imbrochável, a gente sabe que na verdade ele é broxa. Depois ele fala que ele é imorrível. Todo mundo vai morrer um dia, então é outra mentira. Agora, só falta também cair por terra aquela história que ele é incomível. Mas uma hora ou outra nós vamos saber que o Bolsonaro ele não é incomível, é nada. Igual aquela história que ele deu uma furunfada na Michelle Bolsonaro que ele falou na semana passada, outra mentira. Mais cedo ou mais tarde nós vamos saber que isso é uma farsa do Bolsonaro, essa suposta furunfada que ele e a primeira-dama acabaram fazendo, né? Mas eu não quero nem entrar nesses detalhes, eu não quero nem imaginar o Bolsonaro nu. Mas se ele furunfa, será que ele furunfa de meia? Acredito que sim e com luz apagada. Porque se Michelle vê aquilo, nossa, coitada da Michelle, ela deixou a avó, a mãe lá no leito de hospital, na maca, no corpo, mas nem ela merece uma punição dessas. Mas vamos voltar aqui ao texto, falando, ou ao vídeo, né? Falando dessa estagflação do Bolsonaro. Porque o governo vai de mal a pior. E tem gente falando já que o presidente vai levar uma super goleada do Lula no ano que vem. E nós temos que conversar sobre isso, mas antes eu gostaria de fazer um convite a você. Eu quero convidar você a ser membro do canal. Torne-se membro, você tem acesso a conteúdos exclusivos e 2 vídeos adicionais, no mínimo, por semana. Por apenas R$ 1,99 por mês. É muito, mas muito barato. Todos aqueles que fazem parte da comunidade de membros, claro que eles adoram. São vídeos diferentes desses que eu faço aqui. Mas eu quero começar com essa história da estagflação, trazendo um texto. Na verdade foi uma trollada, né? O que é uma trollada? É uma pegadinha. Só que o pessoal jovem fala trollada ao invés de falar de pegadinha. O pessoal do R7, o Guto Ferreira que não é o Gordiola, tá? O treinador de futebol, é o outro Guto Ferreira. Ele escreveu o seguinte no R7: 10 motivos para você apoiar a reeleição do presidente Bolsonaro. Ele foi muito sagaz, olha o que ele escreveu. Muitos se perguntam quem apoiar nas eleições de 22. Vamos então nos apegar às evidências, fatos e resultados para orientar melhor você, leitor brasileiro. Esse texto ele publicou hoje, dia 16 de novembro, a meio-dia e 17 minutos. Ele escreveu o seguinte: se você abriu essa matéria, lamento, não existem motivos, assim como não existe duendes ou Papai Noel. Fim. Ou seja, não dá pra votar em Bolsonaro. É simplesmente o pior governo desde a redemocratização do país. Boa semana a todos. E sim, é o pior governo que nós temos no nosso país. É um governo pautado na mentira, mas as mentiras elas não se sustentam. E essa história que o Bolsonaro vai botar um crescimento de 5% em 2022 é uma mentira. Tanto que o Goldman Sachs trouxe um relatório falando que o país vai ter estagflação, porque há uma tendência global de desaceleração da economia para o ano seguinte, para o ano de 2022. E um dos grandes motivos do país ele ir para esse problema econômico é justamente o preço da gasolina. O preço do dólar está alto, o preço do petróleo também está alto, e isso faz com que haja um aumento no preço do combustível. E se você tem um aumento no preço do combustível, as coisas, os produtos, os serviços, tudo acaba ficando mais caro por tabela. E se você tem um aumento dos preços, significa que a população vai comprar menos produtos. Se a população compra menos produtos, o lucro das empresas cai. Se o lucro das empresas cai, não há motivo para que as empresas contratem mais pessoas. Se as empresas não contratam mais pessoas, você não tem gente para comprar, e aí o que acontece? Você entra em um caminho de cada vez mais desemprego, cada vez mais inflação. E aí nós chegamos na estagflação. O que é a estagflação? É o pior cenário econômico possível, porque você tem uma inflação alta com um crescimento que ele não atende à inflação. Inflação controlada não é ruim, pessoal. Mostra que o país tem uma atividade econômica, que o país está comprando, que a economia está aquecida. O problema é o seguinte, para você ter uma inflação legal, ou seja, uma inflação que podemos considerar boa, é importante que o crescimento acompanhe a inflação.
O problema no Brasil é que você tem uma inflação alta e um crescimento baixo. Então você não tem geração de empregos, você tem aumento da miséria, você tem uma redução da atividade econômica, o país todo vai para a pobreza e o governo não sabe o que fazer. E para piorar, o governo mente para a comunidade internacional, como aconteceu em Dubai, o Bolsonaro falando aquela asneira a respeito da economia, falando a respeito da Amazônia e o Paulo Guedes também. E aí o pessoal da revista Veja, o Matheus Leitão da revista Veja, já começou a falar em goleada do Lula em cima do Bolsonaro. Porque enquanto a comunidade internacional ela não quer ser vista com o Bolsonaro, porque na Itália o Matteo Salvini, que é um líder extremista na Itália, ou seja, ele tá para a Itália como o Bolsonaro tá para o Brasil. Só falta ele ser presidente lá, ou primeiro-ministro, enfim. Mas ele não é. Ainda não é, ou não sei se vai ser, mas ele é como se fosse um Bolsonaro da Itália. A extrema-direita italiana não gostou que o Salvini posou para fotos com o Bolsonaro, porque o Bolsonaro ele é extremamente mal visto perante a comunidade internacional, muito mal visto, ninguém quer esse homem perto, é como se ele fosse um leproso. Todo mundo quer distância dele, deve ser por conta do bafo que ele tem, o mau hálito absurdo dele. Mas aí o que acontece? O Lula ele está fazendo um tour pela Europa, e o Lula está sendo bem recebido pela comunidade internacional. Está sendo bem recebido. O chanceler alemão, que vai assumir no lugar da Angela Merkel, recebeu o Lula. O Bolsonaro ignorou, mas ele foi lá e recebeu o Lula. Então a comunidade internacional está olhando o Lula já com bons olhos. Macron, que é desafeto do Bolsonaro, vai receber o Lula também. E isso favorece para que aquela chapa, que é a chapa que é uma unanimidade, que ela é imbatível, não somos apenas nós aqui no canal que consideramos essa chapa uma chapa imbatível, que a chapa Lula e Alckmin é uma grande chance ou é um indicador que aumenta as possibilidades dessa chapa acontecer. Porque o Bolsonaro ele destruiu tanto o país, a imagem do país internacionalmente, que o Lula, caso ele seja eleito, ele vai ter que viajar muito. E ao viajar muito, o Alckmin fica como presidente aqui no país, em exercício. E esse pode ser um argumento para facilitar ou para convencer o Alckmin a aceitar ser vice-presidente do Lula. E uma chapa que é muito difícil. Quem que vai bater o Bolsonaro? Você acha que o Bolsonaro vai bater o Lula e o Alckmin? Não vai. E isso tira o sono do Lula. Ou melhor, tira o sono do Bolsonaro. Não é Sérgio Moro que tira o sono do Bolsonaro, é Alckmin. Alckmin é o grande fiel da balança para disputar as eleições do ano que vem. Tanto que o Bolsonaro ele está tão desesperado que ele precisa do Auxílio Brasil. E não só do Auxílio Brasil, mas ele precisa de outras medidas para reduzir a rejeição que ele tem, mas é uma rejeição muito alta. Então o que ele está tentando fazer agora? A PEC dos precatórios ela vai ter uma vida muito difícil no Senado. Vai ter uma vida difícil, o texto vai mudar, não vai ser a mesma coisa que aconteceu na Câmara, não vai ter aquela facilidade. Até mesmo porque no Senado não é brincadeira. No Senado nós temos um senador que quer ver a cabeça do Arthur Lira longe do corpo, que é o Renan Calheiros. O Renan Calheiros tem estrutura para conseguir articular, ele está enfraquecido, claro, não é mais o mesmo Renan Calheiros de 10 anos ou de 6 anos, mas é um político forte e ele tem peças para mexer ali nos bastidores porque ele tem a disputa com o Arthur Lira em Alagoas e qualquer derrota do Arthur Lira é uma vitória do Renan e do clã dele em Alagoas. Então há uma movimentação para que essa PEC seja desidratada ou nem seja aprovada. E o Bolsonaro precisa do apoio dessa PEC por conta do Auxílio Brasil e também para aumentar, e agora ele começou a falar, o salário dos servidores. Porque tirando alguns servidores que não têm uma lucidez tão grande, a maioria dos servidores não gosta do Bolsonaro, porque ele é péssimo para funcionário público. Então ele está tentando fazer ali bonanças para os servidores para tentar reduzir a sua aprovação. Mas olhem só o que saiu hoje a respeito de uma liderança importante do MDB. Eu não sei quem foi e eu também não faço nenhuma hipótese de quem seja, mas ele falou o seguinte para o antagonista. Todo dia, Bolsonaro faz um esforço para não ir para o segundo turno. Um cacique do MDB, aquele partido que tem lideranças no governo, mas se vende ora como independente, ora como oposição, comentou em reservado com o antagonista o imbróglio de Bolsonaro para encontrar o partido. Aspas. Bolsonaro é um doido, é um cavalo de Troia. Onde ele entra, ele destrói e cria um problema. Lembra aquilo que a gente falava lá em 2019? Que o Bolsonaro ele não quer construir nada, mas ele só quer destruir? 2 anos depois, praticamente 3 anos de governo Bolsonaro, e aí aquilo que nós falávamos lá em 2019, em maio de 2019, a comunidade política já percebeu. Bolsonaro ele é um destruidor. Ele é o rei do desgaste. Todo dia ele faz um esforço para não ir para o segundo turno.
é um suicida em potencial. A linguagem do Bolsonaro é restrita aos 20% dele. Ele não tem uma comunicação ampla. O cara pobre entre Lula e o Bolsonaro vai ficar com o Lula. Então há um desespero imenso por parte do presidente. Ele mente, mas as mentiras dele caem por terra cada vez mais rápido, pessoal. Quero saber a opinião de vocês a respeito desse assunto. Falar que o Bolsonaro é um suicida é interessante, né? Porque parece mesmo que ele tá a todo momento querendo viver no limite. É como se todo dia ele pulasse de bungee jump em uma distância do solo cada vez menor para poder ver o fim dele chegando. Talvez ele queira sentir alguma coisa, né? Já que ele parece que ele não sente absolutamente mais nada, nem compaixão, somente desespero nos momentos que ele extravasa no banheiro chorando. Mas eu quero saber os comentários de vocês a respeito desse assunto. Me sigam no Instagram também, canal Profiléu, e no Twitter, @profileoficial.